Boa noite! Começando mais uma live aqui. Vamos esperar o pessoal vir chegando e a gente vai compartilhando esse momento aqui. Deixa eu ajeitar aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos compartilhar essa live. Quem for chegando aí, vai falando que está presente, dando seu alô, que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Legal, sejam todos bem-vindos. Só estou compartilhando aqui a live. Vamos compartilhando aqui. Hoje, mais uma vez, a gente vai falar... Ô Nassif, seja bem-vindo. Vamos falar sobre conexão positiva. Vamos que vamos. Boa noite a todos que estão chegando. Legal que vocês estão aqui. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Eu vou compartilhar aqui nas redes aqui e a gente vai... Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter um monte de tema legal aqui para conversar com vocês. As pessoas que vão fazer o Conexão também estão perguntando e falando sobre o assunto. Então curte aí, deixa o seu like aí, que o Face está funcionando assim, ó. Quanto mais a gente curte, mais a gente compartilha. Ele tem uma interação maior, deixa eu só ajeitar aqui, tem uma interação maior e a mensagem vai ainda mais longe, tá bom? Gente, e agora vamos falar do Conexão, né? Hoje com camiseta e tudo, dá pra ver aí, ó? Nada é mais forte que uma experiência. Saiu do forno hoje, é muito legal, porque é a realização de um projeto de muito tempo e tá tomando forma de um jeito muito bacana, junto com vocês. Aí, Tiagão, seja bem-vindo, tamo junto. Joguei bola ontem com meu amigo Ivo, né? E ele pediu para dar um recado aqui, né? Grande boleiro, joga muito. Então, tá aí participando junto com a gente, ele e a esposa dele. Gente, nós vamos falar sobre bastante coisas hoje no Conexão. Autoconfiança, poder da mente, mente subconsciente, procrastinação, zona de conforto, medo, perdão, relacionamentos, gratidão. Vamos lá, né? Vamos falar de tudo isso. E, gente, assim, ó, se você tem alguma coisa que você queira de algum tema, alguma coisa, por favor, comente ali e a gente vai interagindo e vai falando sobre tudo isso, tá? Quando a gente fala em autoconfiança, poder da mente, mente subconsciente, na verdade a gente está falando de várias coisas juntas, tá? Boa noite, Larissa, seja bem-vinda, como todos vocês que estão aí. Oi, Márcia, beijo de Pantano, legal, obrigado, tá junto com a gente aí. O pessoal de Pantano também vai vir pro Conexão. Quando a gente fala em autoconfiança, poder da mente, mente subconsciente, nós estamos falando de uma esfera que muitas vezes a gente não entende, que muitas vezes a gente não tem uma compreensão maior. E o nosso poder da mente é um poder infinito e a gente muitas vezes acaba por dizer que a gente acaba não entendendo, na verdade, o que acontece nas raízes da nossa consciência, na nossa mente subconsciente, que tem tudo a ver com isso. Quando a gente fala em autoconfiança, a gente está falando de alguns aspectos do nosso dia a dia. Boa noite, Roberta. A gente está falando de como a gente lida com as nossas emoções diante das adversidades da vida. Se a gente realmente tem autoconfiança, se a gente não tem. E como a gente usa... Boa noite, Irani. Como é que a gente usa esse poder que a gente tem da nossa mente para alavancar a nossa vida? Boa noite, Mal. Tamo junto, conectado. Muitas vezes a gente não entende como é que esses mecanismos funcionam. Boa noite, seu Luiz. Eu sempre digo o seguinte, que o que a gente faz da nossa vida no dia a dia,
ela vai fazendo estradas, vão fazendo caminhos. Boa noite, Rosane. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Vai fazendo caminhos na nossa mente. Muitas vezes a gente vai fazendo coisas da mesma forma durante muito tempo, porque a gente não usa outros caminhos. Quantos de vocês, agora vai uma pergunta para vocês, quantos de vocês vão pro trabalho e voltam para o trabalho no mesmo caminho? Por quê? Porque inconscientemente a gente entra no carro e a gente faz aquele trajeto. Quando a gente se dá conta, a gente está lá no trabalho. Quando a gente se dá conta, a gente está em casa de volta. Isso acontece porque você criou um caminho. Boa noite, Júlia. A gente criou um caminho mais fácil. A nossa mente funciona de uma forma muito interessante. Ela economiza tempo para você. Ela quer sempre economizar tempo. Então, quando se diz que a gente não usa 5% da nossa capacidade mental, na verdade não. Tem um monte de coisas que acontecem no nosso dia a dia que são independentes, mas estão interligados. A gente não precisa mandar um comando para o pulmão, respira, né? Puxa o ar. Não, a gente não manda um comando para o coração, bate mais uma vez, agora dá uma segurada, bate de novo. Não, essas coisas acontecem de forma inconsciente. Está acontecendo, a gente está respirando, o coração está batendo, o sangue está circulando, tudo isso são reações que estão acontecendo de forma inconsciente. Nós não precisamos mandar nenhum comando. E sem querer, na nossa vida, a gente faz coisas durante longos períodos que acabam entrando também nessa fase inconsciente. E daí aí é que mora o perigo. Muitas vezes é numa distração dessa que acontece um desastre. Muitas vezes é numa distração dessa que a gente fala uma coisa que não queria falar. Porque a gente criou caminhos iguais na nossa cabeça. E a gente vai pelos mesmos caminhos e volta pelos mesmos caminhos. Isso tem tudo a ver com a nossa mente subconsciente e o que a gente faz da nossa vida. Boa noite, Neumar. Conectado hoje. Legal, obrigado. Seja bem-vindo, como todos vocês que estão aí nos acompanhando. Então, quando a gente fala do poder da mente, a gente não tem ideia da dimensão do nosso poder, o que a gente pode fazer, o que a gente pode construir, o que a gente pode fazer de diferente. Mas para isso a gente precisa dar uns estalos, a gente precisa dar umas beliscadinhas na nossa mente. A gente precisa funcionar de uma maneira diferente. Quantas vezes a gente ficou assim, ó, não vou fazer tal coisa porque eu não acho legal, não vou fazer. Na verdade, a gente está criando barreiras para a gente não fazer aquilo. É o nosso cérebro reptiliano que cuida das nossas coisas mais enraizadas na nossa zona de conforto. Conforto, tranquilidade, controle. Então a gente não quer fazer aquilo que é diferente. A gente não quer fazer um caminho que é diferente. Eu já conheço aquele caminho, eu vou por ali e volto por ali. É interessante, mas a nossa mente funciona assim. Então é importante fazer coisas diferentes. Tem algumas coisas que eu faço lá no Conexão que chamam a atenção. Falar coisas desconexas, caminhando. Porque a gente tem que fazer operações juntas e o nosso cérebro não compreende isso. Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 coisas e daqui a pouco para. Porque o nosso cérebro não consegue. Agora, por exemplo, vamos falar sobre 8 coisas conectadas. Arroz, feijão, massa, lasanha. A gente vai falar de comida. Pode ter certeza que eu e você nós vamos ter 20 coisas diferentes que a gente vai falar. Agora tente falar 20 coisas desconexas. Pneu, lâmpada, notebook, arquivo, cadeira. E já deu uma travada. É incrível, né? Nós não somos habituados a isso. Então, façam, se eu posso dar uma dica para vocês, é sempre importante a gente falar sobre os assuntos, mas também dar uma dica para vocês, faça coisas diferentes todo dia, todo santo dia. Por quê? Porque quanto mais a gente faz coisas diferentes na nossa vida, mais a gente vai se habituando ao novo e a gente vai abrindo as esferas da nossa mente subconsciente. A gente vai fazendo coisas diferentes. Então, experimente, faça um caminho diferente,
pense em alguma coisa que você nunca fez. Tem uma pergunta que eu faço lá e fica a pergunta para você pensar. Para você pensar. Quando foi a última vez que você fez a primeira vez alguma coisa? Pare e pense. Quando foi que você fez uma coisa diferente na sua vida? Eu tenho uma dica. Eu sempre faço uma coisa diferente todo santo dia. Ou seja, um caminho, um lugar, alguma coisa. Experimente, faça coisas diferentes. Mal, a mente pode nos manipular? Sim, ela nos manipula sempre. Por uma questão de sobrevivência. Por uma questão de sobrevivência, ela vai querer gastar menos energia. Por uma questão de sobrevivência, vai querer que você faça sempre as mesmas coisas, porque você já está habituado a fazer aquilo. Toda tarefa nova, tudo que é novo na sua vida, te dá um friozinho na barriga. É ou não é verdade? Você trabalha numa empresa, vamos pegar um exemplo, você trabalha numa empresa há 10, 11, 12, 15 anos. E daí promovem você para uma função diferente. Você até sabe como é que funciona aquela função, mas você vai ficar pensando assim, você vai ficar nervoso até começar. E daí a gente vai embora. Obrigado, Eliana. Eliana falando, adorando. E a Josi está de olho aí, ó. Então, gente, pare e pense. A gente vai ficar, toda tarefa nova, tudo que nos é colocado de uma maneira nova para a nossa vida, a gente vai ficar com receio, a gente vai ficar com medo, a gente vai muitas vezes até procrastinar. Mas tem uma coisa que é muito interessante. Depois que a gente faz aquilo, era barbada, eu que estava assustado. Dava para fazer tranquilo. Só que te gerou um medo, te gerou uma insegurança. Porque foge da tua zona de conforto. Foge daquilo que você faz habitualmente. Por isso que é tão interessante, por isso que é tão importante a gente incorporar no nosso dia a dia hábitos diferentes, coisas diferentes. Para quê? Para que a gente possa ter caminhos diferentes no nosso cérebro. Quanto mais essas conexões nós fizermos de formas diferentes, mais o nosso cérebro vai estar ativo a novas experiências, a novas coisas. Então, se eu posso falar alguma coisa para você sobre o poder da mente e a mente subconsciente, acredito que rapidinho assim a gente falou algumas coisas. Lá no Conexão a gente fala muito mais, a gente vai mais a fundo, a gente esclarece mais algumas coisas, a gente vai realmente na raiz das coisas e como essas coisas, o poder da mente e a mente subconsciente, nos manipulam no nosso dia a dia e como a gente pode, através de ferramentas comportamentais, mudar isso, fazer um novo horizonte, tá? E olha só, com relação a isso, nós vamos para outras 3 áreas que eu anotei aqui, que o pessoal vem me pedindo ao longo do dia, que são procrastinação, zona de conforto e medo. Gente, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloque nos comentários, pergunte, curta a live, compartilhe, porque daí a live vai muito mais longe, tá bom? Procrastinação. O que é procrastinação? É deixar para depois o que pode ser feito hoje, agora, aqui, ou coisas que você sabe que precisa alterar na sua vida, nos seus comportamentos, e você vai postergando, vai deixando para depois. É muito comum no final do ano as pessoas dizem assim, não, deixa virar o ano que eu vou fazer um regime, deixa virar o ano que eu vou emagrecer, deixa virar o ano que eu vou fazer isso, deixa virar o ano que eu vou fazer aquilo. E muitas vezes a gente não faz. Olha, só deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Josiane, perfeito. Estou pensando em muitas mudanças em 2019. Life perfeito, precisando de conexão. Bom, Josiane, dia 12 aí, sábado, tá funcionando, tá? Então, gente, pense nisso. Quantas coisas você sabe que precisa alterar? Quantas coisas você olha para o seu 2019, aproveitando a deixa da Josiane? Quantas coisas você olha para o seu 2019 e pensa assim, eu preciso fazer diferente? Quantas vezes na sua vida você deixou passar aniversário do pai, da mãe, aniversário muitas vezes do seu relacionamento, né?
Para quê? Para tomar alguma decisão. E daí, passado aquilo, você, não, vamos deixar um pouquinho mais para frente. E aí a gente vai passando. Porque sempre na procrastinação está linkada muita desculpa. Desculpa para tudo. E nós somos especialistas, nós seres humanos, todos, sem exceção, somos especialistas em dar desculpa para tudo. A gente dá desculpa para tudo. E sabe como é que eu sei disso? Eu vou dizer para vocês. Eu pesava 122 quilos. Eu tenho uma foto que até hoje eu não consigo olhar muito para ela. E eu mostro ela lá no Conexão. 122 quilos. Eu sempre deixava para depois. Eu procrastinei nesse peso durante 4 anos. Nesse peso imenso, e eu ia mais e voltava, mas a média era 122 quilos. Até que um belo dia eu decidi não procrastinar mais. Sair da minha zona de conforto. Sabe por quê? Porque eu mentia para mim mesmo. Ó, Josiane, vem pro Conexão, sábado agora, chegou a hora da mudança, Milena. Eu saí da zona de conforto, sabe por quê? Porque eu mentia para mim mesmo, dizendo que eu estava legal, gordinho, que meus exames estavam tudo bem. Tava nada. Eu estava mentindo para mim. Meus exames não estavam bem. Até que eu parei no hospital. Eu parei no hospital. Isso mesmo. Com todos os sintomas de um ataque do coração. Só que eu não tinha nada. O que eu tinha era medo, estresse, ansiedade, procrastinação, mentia para mim mesmo. E daí o que aconteceu? Daquele momento em diante, o médico era meu amigo. Ele disse assim, não, Marcelo, fica tranquilo. Continua assim que tu vai morrer. É simples assim. Continua dessa forma, continua desse jeito que você vai morrer. Eu mentia para mim mesmo, que estava tudo certo. Que eu me achava legal, gordinho. Que eu estava bem, que estava tudo certo. Até que eu sempre falo uma coisa lá no Conexão também, se você não parar, a vida vai te parar de alguma maneira. Se você acredita que você não tem tempo para nada, pode ter certeza, um dia a vida arranja um tempinho para te parar. Então pense profundamente nisso e saia da sua procrastinação. Se você, normalmente, todos nós temos consciência do que está errado nas nossas vidas. Nós sabemos exatamente o que está errado nas nossas vidas. Nós sabemos exatamente o que precisa ser feito. Só que por zona de conforto, por procrastinação, por mentir para si mesmo, a gente não sai do lugar. Nós não fizemos o que a gente, sinceramente, lá no nosso coração a gente gostaria de fazer. Então, pense nisso. Como é que está a procrastinação na tua vida? Como é que está a tua zona de conforto? Porque eu estava falando agora, sempre as últimas 2 semanas, o pessoal procura mais e quer fazer os eventos, enfim, né? Quer participar do Conexão. Gente, o que tem de gente mentindo para si mesmo é complicado. Porque não tem tempo para nada. Não dá, não tenho tempo para isso, não dá, não tenho tempo para aquilo. Tá tudo certo. Cada um decide sobre a sua vida. Mas enquanto você procrastinar, seja no curso, seja na sua vida pessoal, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos, mais você vai ter da mesma coisa que você sempre teve. A maior maluquice humana é fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. E é o que todo mundo quer. Todo mundo quer resultado diferente, mas ninguém quer pagar o preço de fazer as coisas diferentes. De buscar, de ir atrás. Gente, a gente sabe o que está errado, a gente sabe o que precisa fazer, só que a gente não faz por zona de conforto. Inventa desculpa para si mesmo, mente para si mesmo, durante semanas, durante meses, durante anos, mentindo para si mesmo. Se não mudar o comportamento, vai continuar da mesma maneira. Os seus hábitos, se você tem o hábito de mentir para você mesmo, muito provavelmente você não mente em uma esfera da tua vida, você mente provavelmente em 2, 3 das 5 esferas da sua vida: saúde, trabalho, emoções, relacionamentos e finanças.
Você mente se você mente em uma, provavelmente você mente em 2 ou 3. Se não em todas as áreas, em todas. E você acredita que mentindo para você mesmo você vai ter resultados diferentes? Não vai. Ó, Carlos, você tem toda a razão no que está faltando, deve ser falando, né? Eliana, nós que devemos mudar e não esperar a situação mudar por si só. E é verdade, porque assim, ó, não adianta querer esperar. Tem uma coisa assim, ó, tem o verbo esperançar e tem o verbo esperar. A gente espera que as coisas mudem. Esperar é sentar numa cadeirinha e esperar que caia do céu, que a outra pessoa mude, que o seu chefe mude, que a sua empresa mude. A mudança não está nos outros, a mudança está em você, no que você faz da sua vida, em lugar nenhum mais. Se você não mudar, nada vai mudar na sua vida. Simples assim. Se você não buscar outros recursos, se você não for mais inteligente que as situações do seu dia a dia, você não vai ter resultados diferentes. E daí eu vejo um monte de gente reclamando. Gente, tem um estudo que eu passei, deixa eu só abrir aqui certinho para dar os dados corretos para vocês, para não falar bobagem. Ainda ontem eu estava refazendo esse trabalho. Olha só, falando de números, tá? Eu estou abrindo aqui no Note. 63% dos trabalhadores formais estão insatisfeitos com o seu trabalho. Aqueles que trabalham de carteira assinada, 63%. 56% das pessoas casadas estão insatisfeitas com o seu casamento. E olha o detalhe, ó, pelo Instituto do Casal de São Paulo, tá? A insatisfação em alguns aspectos da vida conjugal chega a 73%. E continuam casados. Incrível, né? 59% das pessoas economicamente ativas hoje no Brasil estão altamente endividadas. Então, por quê? Gente, porque isso aqui é tudo comportamento. Eu estudo comportamento humano há muitos anos e eu sei do que eu estou falando. Isso aqui são comportamentos. Você tem um trabalho que não te satisfaz, mas você continua lá e daí a gente pergunta, como é que está o trabalho? Ah, estou lá, estou empurrando com a barriga, é o que tem. Sério? Você está jogando 1/3 da tua vida pelo lixo, mentindo para si mesmo e acreditando que vai ser diferente. 56% das pessoas casadas estão insatisfeitas em alguns aspectos do casamento. Chegam a 73%. Relacionamento, nós vamos falar um pouquinho mais depois. Não vou me ater muito agora aqui, porque a gente vai falar sobre relacionamentos também. 56% está na hora de sentar. Está com a pessoa há bastante tempo, senta, conversa, tenta alinhar. O que acontece com a maioria dos casais é que a gente cresce para lados opostos. Um vai para um lado e o outro vai para outro, completamente diferentes. Só vivem na mesma casa ou dormem na mesma cama quando dormem. Gente, 56%, 59% das pessoas economicamente ativas estão endividadas. Estão mentindo para si mesmo que está tudo certo e não está. Muitos desses reflexos estão na tua vida, estão nas tuas emoções, estão nos teus comportamentos, estão no teu dia a dia, estão enraizados no teu DNA. É incrível isso, né? Enraiza no DNA. A pessoa é assim. E daí começa com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Uma música antiga. Será que não está na hora de olhar para si mesmo? O Conexão fala disso, de olhar para si mesmo. Eu não vou dizer que você vai fazer isso ou aquilo, que você vai trocar de emprego, que você vai dar um jeito nas suas contas, que você vai melhorar o seu casamento. Mas a gente vai colocar uma luz sobre as estradas que você pode seguir. A Zizi, abraço amigo, bem isso, obrigado Zizi. A Zizi e o Roberto lá de Rio Pardo, meus amigões aí, provavelmente vão estar junto com a gente no Conexão. Então, gente, pare e olhe para esses números são alarmantes e são da vida. Gente, vamos botar assim, 2/3 da população. 2/3 da população. Então,
Pare de procrastinar, olhe para a sua vida, vê o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito, você precisa muitas vezes de uma coragem. E sabe o que acontece? Aquele emprego que você está insatisfeito lá, e eu vejo isso acontecendo, tá? É aquele emprego que você está empurrando com a barriga, que você explicou que é o que tem, e daqui a pouco o emprego vai lá e te bota para a rua. Ah, e agora o que eu vou fazer? Eu gostava tanto do emprego, mas não estava reclamando semana passada. Nós somos eternos insatisfeitos, a gente fica mordendo a nossa língua toda hora, falando bobagem. Se não está feliz com o teu trabalho, pensa em alguma coisa que te faça feliz. Se você não está feliz com o seu casamento, tente organizar isso entre vocês. Pare e pense sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo e tente organizar. Agora não deu, cada um para o seu lado. Mas para isso precisa ter coragem, precisa quebrar o medo dentro de você e fazer o que precisa ser feito, aquilo que seu coração vibra. Tem uma amiga nossa que tem lá no status dela, faça o que seu coração vibra. Não existe nada melhor. Então, gente, seria mais ou menos isso. Em relacionamentos, o pessoal está perguntando muito sobre relacionamentos, está aí os dados, 56%. Relacionamento é uma construção a dois. É como se fosse edificar uma casa, mas cada um tem que dar uma parcela, cada um precisa colaborar. Gente, peguem o seguinte, ó, tem gente completamente diferente que está junto. Vai chegar um momento que não vai mais dar certo. Um adora andar de bicicleta, vamos pegar um exemplo, tá? A mulher adora andar de bicicleta e ela é ultramaratonista de bicicleta. A Doris, o problema é o medo de mudar. Não é problema, é solução, Doris. Obrigado pela colocação. Mas não é o problema, o desafio é quebrar esse medo. Porque senão você vai ficar com medo o resto da vida. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar lá no final da vida, como eu já cansei de ver gente com 70, 75 anos e assim, agora não dá mais para mudar, agora não dá mais para ter medo. Agora já foi. Porque já está lá no final. Não deixe chegar lá no final. Faça o que precisa fazer hoje. Medo a gente vai ter a toda hora. E sabe o que acontece? Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente vai lá e faz o que tem que fazer. Aí a gente olha para trás e diz assim, por que eu não fiz antes? Já devia ter feito isso antes. Isso é normal. A gente tem medo até fazer. Fez, aí a gente se arrepende por não ter feito antes. O mal, perfeito. Nossa, é mais ou menos por aí. Gente, 56% senta junto, vamos conversar. Gente diferente não vive junto muito tempo. Ó, gente, deu uma pausa aqui, gente. Deu uma pausa aqui, eu acho que voltou agora, né? Exemplo da mulher. A mulher é ultramaratonista, que nem eu estava falando. Ultramaratonista e ela tá tocando a vida dela. E daí o cara é um workaholic. Ele trabalha dia e noite e não dá atenção para ela. O que vai acontecer? Durante algum tempo isso vai, mas pense em coisas para vocês construírem juntos, não coisas completamente diferentes, porque durante um tempo vai dar certo, mas daqui a pouco vai ter uma exigência dela com ele, vai ter uma exigência dele com ela, porque são mundos completamente diferentes. Um é só trabalho, o outro de repente é só saúde. Eu estou usando um exemplo, gente, não quer dizer que seja verdade, mas a gente vê muitos casais completamente diferentes que só vivem juntos. Ó, Zizi, nunca é tarde para mudar. Isso aí, nunca é tarde para mudar, sempre temos uma chance de mudar. Então, quando a gente fala em relacionamentos, é isso, é uma construção. Precisamos construir a várias mãos. E daí precisa que tanto o homem quanto a mulher, ou o casal, de uma forma geral, construa isso juntos. Um constrói um pouquinho, o outro constrói mais um pouquinho, o outro constrói mais um pouquinho, o outro ajuda aqui, mesmo não é, a janela lá não é minha área, mas eu te ajudo. O piso não é minha área, mas eu te ajudo. É isso, é construir uma casa, edificar uma casa a quatro mãos. A Júlia, relacionamento, passei por tudo isso que você está falando. Então, Milena, um só quer felicidade, outro só quer dinheiro, não funciona. Precisa de um equilíbrio em todas as áreas. Gente, não dá para... Eu uso esse exemplo lá no Conexão, muitas vezes
a gente não pode viver só de uma coisa ou só de outra. As coisas são importantes no aspecto geral, todas as coisas são importantes, mas mais importante do que isso, nós entendemos que atrás disso tem um equilíbrio. Nem só uma coisa, nem só outra. Quando um só quer uma coisa, o outro só quer outra, vai um tempo, daqui a pouco não funciona mais. Então, relacionamento, gente, é construção. Construa o relacionamento dos seus sonhos, construa. Ajeite o que precisa ser ajeitado. Equilibre as pontas. Pense de uma maneira legal, os dois, um cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, e vão construindo isso juntos. Aí as coisas vão funcionar. Tem que ter equilíbrio e parceria. Isso mesmo, precisa, é necessário ter equilíbrio e parceria. Gente, mais 3 assuntos que a gente tem aqui, que também foram pedidos e eu preciso passar para vocês, e a gente já está aí, ó, em 32 minutos, 33 minutos. Falaram sobre gratidão. Gente, gratidão. Gratidão, eu acredito que a Ana Paula, companheirismo, olhar juntos para o mesmo horizonte, equilíbrio, isso aí. É mais ou menos isso aí. Acredito que daí a gente consegue direcionar. O Nassif, ó, ser flexível, e isso extremamente importante. Para os dois, não só um e não só outro. Porque aquele que só cede uma vez que outra vai bater pé, e daí já não vai dar certo. Ser flexível, ambos, tá? Gente, gratidão. Eu tenho como hábito, todo dia pela manhã e pela noite, fazer o meu ritual de gratidão. Gratidão por tudo, né? Quando eu sento para almoçar, eu faço o meu ritual de gratidão. Cara, não precisa nada, não precisa inventar nada, fazer nada diferente. É só agradecer. Agradecer aquele momento e vivenciar aquele momento. O momento da gratidão é aquilo que você vivencia de forma plena. É aquilo que você olha realmente com gratidão. Que você não precisa vender nada para ninguém. Você não está vendendo sonhos para ninguém. Você não está vendendo o seu discurso para ninguém. Nada. Você só está sendo grato. Mais nada. Ser grato com o dia a dia, ser grato com as pessoas ao seu redor, com as pessoas que te amam. Tudo isso, gratidão. Eu tenho meus rituais de gratidão, cada um faz o seu, mas eu acredito importante para uma vida legal a gente ter os nossos rituais. E gratidão para mim é um ritual que eu não abro mão, tá? Então o pessoal estava falando sobre gratidão, seja grato por tudo, olha só quanta coisa boa aí no mundo, né? Ó, Giovana, companheirismo e amizade, isso aí, Giovana, ela deve estar falando dos relacionamentos ali, é isso aí. Então, gente, gratidão pelo seu dia a dia, gratidão pela saúde, gratidão pelas coisas que você tem, pelo seu trabalho, pelas pessoas que estão ao teu redor, pelas pessoas que você ama, gratidão. E é tão legal porque a gente vibra, o estado de gratidão, a gente vibra numa frequência muito grande, uma frequência equivalente à frequência do amor. Então a gente vai estar vibrando numa frequência hertz altíssima, que é importante para a gente atrair mais coisas boas para o nosso dia a dia, tá? Agora, gente, o pessoal estava perguntando assim, que muita gente se importa com o que os outros pensam, deixa de pensar, né? Pensamentos alheios, né? Vamos dizer assim, e foi um dos temas que o pessoal pediu, né? O tema que estava sendo pedido é que como é que eu administro o que as outras pessoas pensam de mim. Primeira coisa, não tem como administrar, né? A pessoa já tem uma visão pronta de você. Eu costumo dizer o seguinte, eu não dou explicação da minha vida para ninguém. Por quê? Porque a pessoa que muitas vezes está pensando alguma coisa sobre mim, ela já tem uma ideia pronta. Então não adianta eu defender nada diferente. Agora, se você quer me conhecer de verdade, senta comigo, conversa comigo. Aí a gente vai pensar no assunto, você vai pensar de uma maneira diferente, talvez eu também pense, mas isso muito tem a ver com julgamento. As pessoas julgam demais, julgam por aparência, julgam
muitas vezes pela palavra, muitas vezes por N motivos, mas vão julgando umas às outras. E esse julgamento é tão tóxico que você não pode imaginar. Então assim, ó, se eu posso te dar uma dica sobre isso, julgamento das pessoas, cara, não dá bola para isso não, tá? Porque as pessoas já têm opinião formada sobre você. Não dê explicação da sua vida para ninguém. Faça o que tem que fazer. E aqui é só uma opinião minha, tá? Você usa da maneira que você quiser. Mas eu há muitos anos eu não me importo mais com o que os outros pensam ou deixo de pensar sobre mim ou sobre a minha vida. Eu entendo que o que eu preciso fazer para mim sentir bem é fazer o bem, ajudar as pessoas, que é o que eu gosto de fazer. Agora, a maneira como as outras pessoas me julgam ou deixo de julgar é problema delas, não é meu. E eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Muito menos de julgar ou de pensar qualquer coisa a respeito de qualquer pessoa. E quem me conhece de verdade sabe que exatamente esse discurso é a minha prática no dia a dia. Então, se tem uma dica que eu posso te dar a respeito disso, cara, não julga ninguém a respeito das suas atitudes, cada um sabe o que faz da sua vida. E não dê explicação para ninguém. Ninguém merece a sua explicação. Isso é a minha forma de pensar. Você pensa da maneira que você acredita justa e correta para a sua vida, tá? A Ronielza, ó, perfeito. Gente, e perdão? É um outro tema que me pediram, perdão. Como é que a gente faz para lidar com esse perdão? Tem um livro chamado Auto Perdão, que eu li, em que inclusive eu estive em Pantano fazendo uma apresentação a respeito desse livro, Auto Perdão. Sabe qual é a única pessoa que a gente não consegue perdoar de verdade? A gente mesmo. A gente não consegue perdoar a gente não consegue perdoar as cacas que a gente faz. A gente fica remoendo aquilo dentro da gente. Sabe aquela história de chicotinho? A gente fica se chicoteando, né? Ah, porque eu errei. Ah, porque eu fiz errado. Ah, porque isso... Não vai adiantar nada. A pessoa que a gente menos perdoa somos a nós mesmos. É incrível, mas é muito verdadeiro. A gente tem um problema muito sério de se perdoar. E perdoar os outros é meio que barbada. A gente perdoa de boa e toca a vida. Mas se perdoar é complicado. Por que é complicado? Você já parou para pensar sobre isso? Por que é tão complicado se perdoar? Porque somos muito autocríticos em todos os sentidos da nossa vida. Então a gente se critica demais. E olha como é interessante. Ao mesmo ponto que a gente se critica demais, a gente também se condena demais, a gente vai nessa estrada e ao mesmo tempo a gente mente demais para nós mesmos. É interessante porque é um contraponto. A gente se chicoteia, a gente vai se condenando por aquilo que a gente fez e ao mesmo tempo a gente vai mentindo para si mesmo. Porque perdoar os outros muitas vezes é o que mais nos angustia. Daiane, boa noite. Cheguei atrasado, mas cheguei. Gratidão, Daiane. Vai estar junto com a gente lá no Conexão também. A gente, para perdoar os outros, é complicado. E sabe por quê? Porque normalmente quem nos magoa é quem a gente gosta. A gente briga, hoje eu falava isso com uma pessoa, a gente briga com quem a gente gosta. Com quem a gente não gosta, a gente não dá bola. A gente briga com quem a gente gosta, com quem a gente ama, com quem a gente tem carinho. E normalmente é nessas relações que a gente fica magoado, a gente fica sentido. Mas já não te aconteceu de tu ficar muito sentido com a pessoa e tu notar ao longo do tempo que a pessoa nem entendeu o que ela te fez? E daí o que acontece? Eu fico magoado. Eu vou usar o exemplo da Milena. Vamos pegar aí a Milena. Não que eu fiquei magoado com a Milena, não é isso. Mas eu tô lá conversando com a Milena e eu fiquei magoado com o que a Milena falou. Passa-se tempos e vem tempos, e daí a Milena conversando, e eu entendi que a Milena, naquele momento, não fez por mal. E eu fiquei magoado. E eu vou levando aquela culpa, aquele peso, aquela raiva, aquele ódio. E eu carrego isso durante semanas, meses, anos.
Eu já vi isso acontecendo. E daí quando a pessoa chega para outra e diz assim, olha, eu quero te pedir perdão, não sei, eu acho que tá meio bravo comigo. Ah, porque tu fez isso para mim aquele dia, e eu fiquei furioso contigo. Mas tu me desculpa, porque não foi minha intenção, eu não queria fazer isso contigo. Quantas vezes na nossa vida a gente fica magoado com A, B ou C? Muitas vezes sem razão, outras vezes com razão. E é normal do ser humano esse sentimento, é normal. A gente ficar triste, a gente ficar magoado com alguém que nos sacaneou, que nos roubou, que nos magoou, que nos traiu. É normal isso, é tranquilo, faz parte do jogo da vida. Mas sabe o que tem que fazer? Perdoa e segue a tua vida, mas perdoar de coração. O problema é que as pessoas perdoam da boca para fora. Não, eu perdoo fulano lá, tá tudo certo. Perdoar não é conviver. Perdoar não é entender o que aconteceu. Perdoar não é de novo ir lá e fazer a mesma coisa. Entenda que são coisas diferentes. Perdoar é entender o que aconteceu, tirar uma lição positiva daquilo que aconteceu, que é o mais desafiador para nós, e seguir em frente. Hoje mesmo, eu tive um caso assim, ó, à 1h30 da tarde, que realmente mexeu comigo, sabe? Naquele momento foi, mas assim, ó, eu trabalhando isso há muitos anos em mim, eu entendi o seguinte, que eu precisava tirar uma lição positiva daquilo. E em segundos, em instantes ali, que aconteceu esse negócio, eu pude tirar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu pensei de forma diferente. Em instantes. Isso é comportamental, tá? Isso a gente fala lá no Conexão. Isso é comportamento. Eu entendi o que estava acontecendo, tirei uma lição proveitosa daquilo, baixei a cabeça e fui trabalhar. Ponto. Nem A, nem B, nem C. Ponto. Acabou. Bola para frente. Muitas vezes a gente fica se martirizando, fica num estado depressivo, fica estressado durante semanas, durante dias, semanas, meses, anos. Por que eu vou gastar minha energia vital nisso? Aconteceu, eu entendi, eu fiquei chateado sim, foi um instante, fui lá, eu precisava fazer outras coisas da minha vida, toca-se a vida. A vida é muito curta para ser pequena. E nós nos colocamos, quando a gente fala em perdão, nós nos colocamos nesses estados e ficamos lá há um tempão. Por erro nosso, por entender de forma errônea. A Milena, realmente sentir aquilo que queremos é a real mudança. A gente se coloca nesses estados depressivos, a gente se coloca nesses estados de emoções tóxicas e ficamos lá. Não dá. Você precisa entender o que aconteceu, tirar uma lição positiva de tudo de bom que acontece na sua vida e de tudo de ruim que acontece na sua vida. Tudo tem um lado positivo. Ou é uma lição, é um ensinamento naquele momento, ou alguma coisa que você precisa ressignificar dentro de você. As coisas não estão nos outros. Nós temos a mania da culpabilidade ao próximo. Nós queremos culpar o próximo. Quando a gente não dá certo na vida, a gente culpa o fulano, o beltrano, a mulher, o marido, o companheiro, a companheira. A gente culpa alguém. Porque nós não temos autorresponsabilidade sobre os nossos atos. E perdão é um ato de autorresponsabilidade. Ou vocês acham que eu estou falando, mas... como é que eu ouvi esses dias? Mas na teoria tudo é fácil. Não, eu não estou falando na teoria, eu estou falando na prática. Eu estou falando uma prática de hoje de tarde, 1h30 da tarde. Em que nem diz os gaúchos, me caiu os butiá do bolso. À 1h30 da tarde, em instantes, eu entendi o que aconteceu, eu entendi exatamente o que eu precisava fazer e fui trabalhar. Ponto. Eu não posso ficar alimentando isso. Eu tenho mais coisa para fazer da minha vida. A vida é muito curta para ser pequena. Então eu não estou falando da boca para fora. Eu já fui sacaneado, já fui enganado, já fui traído, tudo que possa imaginar. Eu não vou ficar com uma aguazinha de A, B ou C. Eu perdoo na minha cabeça, segue a tua vida, tá tudo certo.
Isso não quer dizer que o cara vai errar de novo na mesma coisa. Não é isso. Mas entender que perdão parte de nós e não dos outros. Perdoe e segue a vida. Tente fazer o seu melhor no seu dia a dia. Procure dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades. Dentro dessa faxina interna que você vai fazer no seu dia a dia, tente ser o melhor possível. E deu. Então, o que você precisa parar para pensar é que perdão não está nos outros. Quando você erra e você sentiu que você errou e daí você tem consciência do seu erro, primeira coisa, abaixa a cabeça, vai lá, bote seu orgulho, seu ego de lado e peça perdão por aquilo que você errou com a pessoa. Se por um acaso a pessoa não entende que errou com você, perdoa aquela pessoa e segue a tua vida. Porque você tem mais o que fazer. O que eu vejo é as pessoas dando voltas e voltas ao redor do mesmo ponto, gastando tempo, energia vital em coisas que não vão ser alteradas se a pessoa não alterar. Eu estou muito brabo com o meu pai, eu estou muito brabo com o meu irmão, eu estou muito brabo com isso. Gente, eu conheço um pai e um filho, tá? Que ficaram 15 anos brigados, em que só o filho sabia por que estava brigado com o pai. E daí um belo dia se abraçaram, e o velho abraçou ele, e eu vi, ninguém me contou. Se abraçaram os dois e eles assim: meu filho, eu não sei que eu errei contigo, mas se eu errei de alguma forma, tu me perdoa. O velho nem sabia o que tinha errado com o filho. E o filho alimentando aquilo durante 15 anos. Aonde é que está a essência do negócio? Senta e conversa. Pai e filho. E aí a gente vê irmãos assim. Enfim. Perdão é um ato de autorresponsabilidade. Seja responsável sempre pelas suas coisas, pela sua maneira de agir, pela sua maneira de conduzir a vida. Espero sinceramente ter levado luz a algumas coisas para vocês, algumas coisas que a gente leva lá no Conexão, que vai ser nesse sábado agora, das 8 da manhã às 18 horas, às 6 horas da tarde. A Júlia, e quando a gente perdoa, mas a pessoa não nos deixa seguir sozinho, sabendo que não tem mais volta. Autorresponsabilidade, Júlia. Lá no Conexão a gente fala muito sobre isso. Autorresponsabilidade. Tudo nessa vida tem jeito. Tudo nessa vida tem solução. Eu costumo dizer o seguinte, que 95% das nossas preocupações, 95% das nossas preocupações jamais se tornarão um problema. Os outros 5% que vão se tornar problema, tem solução. Mas a solução é essa. A pessoa não nos deixa seguir sozinho. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Essa é a chave da mudança para todos nós. Enquanto você for autorresponsável, você vai entender mais da sua vida, você vai ser mais consciente.